No interior de uma pequena cidade, aninhada entre colinas verdejantes e campos floridos, a comunidade se reunia para celebrar a chegada da primavera de uma maneira única e encantadora. A semana anterior à Páscoa marcava o início de uma tradição especial, a Ceia da Quaresma. Esta cerimônia, transmitida de geração em geração, era um testemunho da união e solidariedade entre os habitantes da cidade. Desde o início do mês, os moradores trabalhavam arduamente para decorar suas casas e as ruas da cidade. Arcos de flores coloridas adornavam as entradas das casas, enquanto guirlandas de folhas e fitas enfeitavam as ruas estreitas. À noite, lanternas brilhantes iluminavam o caminho para a igreja, criando um espetáculo de luzes que enchia os corações de todos com alegria e expectativa. A protagonista, a qual daremos um nome fictício, é Clara. Uma jovem doce e sonhadora que sempre ouvira falar das maravilhas que cercavam a Ceia da Quaresma. Este ano, pela primeira vez, ela teria a oportunidade de vivenciar pessoalmente essa experiência tão especial, já que seu pai fora escolhido como um dos participantes da cerimônia. Clara observava com admiração enquanto seu pai se preparava para partir naquela noite tranquila. Ela sentia uma mistura de curiosidade e expectativa, imaginando os momentos de alegria e comunhão que a aguardavam na igreja. Seu coração se enchia de esperança e antecipação, enquanto a cidade se preparava para receber a celebração que marcava a chegada da Estação das Flores. Embora o clima de celebração envolvesse toda a cidade, o pai de Clara parecia um pouco abalado naquela noite. Enquanto dava alguns nós em sua gravata, ele mantinha um semblante sério, seus olhos refletindo uma mistura de nostalgia e preocupação junto das mãos trêmulas, demonstrava um desconforto incessante. Clara observou seu pai com curiosidade, perguntando-se o que poderia estar incomodando-o naquela ocasião tão especial. Ela se aproximou dele com delicadeza, tocando-lhe o ombro suavemente. "Está tudo bem, papai?" perguntou ela com uma expressão de carinho em seu rosto. Seu pai sorriu gentilmente, mas havia uma sombra em seus olhos enquanto respondia. "Sim, querida, está tudo bem. É apenas que... Bem, a Ceia da Quaresma sempre me traz lembranças das quais eu gostaria de esquecer, entende? Tipo... A mamãe?" perguntou a pequena Clara, engolindo o choro. "Sim, Clarinha", respondeu o homem de quase 2 metros, também segurando a lágrima que insistia em descer. Alguns segundos de silêncio tomaram conta do lugar. O homem, vendo a necessidade momentânea de sua filha, interrompe a amarração e dá-lhe um abraço forte, quase como se fosse um abraço de despedida. Os dois encerraram o abraço e caminharam até a porta em completo silêncio. Durante o percurso, a tristeza deu lugar à felicidade. Enquanto Clara e seu pai caminhavam pelas ruas enfeitadas da cidade em direção ao local da ceia, a doçura da jovem irradiava como um raio de sol em uma manhã de primavera. Seus olhos brilhavam de expectativa, e um sorriso gentil nunca deixava seus lábios. Clara parava em cada esquina para cumprimentar os vizinhos, espalhando palavras de bondade e otimismo por onde passava. Ela elogiava as decorações das casas, admirava as flores que brotavam nos jardins e sorria para as crianças que brincavam nas ruas. Sua presença era como um bálsamo para os corações cansados dos moradores da cidade, que encontravam conforto e alegria em sua companhia. Todos a conheciam como a menina mais amável e generosa da cidade e não podiam deixar de sorrir ao vê-la tão radiante naquela noite especial. Quando finalmente chegaram ao local da cerimônia, Clara olhou ao redor com admiração, maravilhada com a beleza e a grandiosidade da igreja iluminada por velas. Ela apertou a mão de seu pai com um sorriso brilhante e disse: "Vai ficar tudo bem, papai. A mamãe está assistindo a gente lá de cima." O homem deu um sorriso de canto e assentiu com a cabeça. Quando Clara e seu pai pisaram na igreja iluminada pelas velas, uma sensação estranha envolveu a jovem. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. O ambiente tranquilo e acolhedor que ela esperava encontrar deu lugar a uma atmosfera carregada de tensão. Clara olhou ao redor com cautela, notando pequenos detalhes que pareciam fora do lugar. As velas tremulavam de maneira irregular,
lançando sombras distorcidas nas paredes da igreja. O ar estava impregnado com um odor estranho, uma mistura de incenso e algo mais sinistro e desconhecido. Seu pai pareceu não perceber nada de errado, imerso em seus próprios pensamentos, enquanto se juntava aos outros participantes da celebração. Ao ver seu velho se afastar, Clara sentiu seu coração bater mais rápido enquanto uma sensação de pavor a envolvia. Ela queria gritar e fugir dali, mas algo a mantinha presa, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Para o alívio da garota, o padre apareceu. Portanto, algo não estava certo. Apertando os olhos, Clara percebeu. O crucifixo estava invertido. O choque tomou conta da garota. Sentada e completamente imóvel, ela viu o padre se posicionar para dar início à celebração. Entretanto, ao tomar para si o cálice, a representação divina, começou a entoar uma espécie de oração que não era do conhecimento da moça. E enquanto ele cantava a oração, as estatuetas espalhadas pela igreja pareciam chorar sangue. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto observava horrorizada a cena diante dela. As coisas, que antes eram estatuetas inanimadas, agora se moviam, ganhando vida diante de seus olhos incrédulos. Levantavam as mãos ao alto em um gesto sinistro e entoavam a oração junto aos outros irmãos, padres e coroinhas, formando um coro macabro em louvor à escuridão que os envolvia. Um calafrio percorreu a espinha de Clara quando ela percebeu a verdade terrível por trás daquela cerimônia. Ela era apenas uma peça em um jogo muito mais sombrio. Um sacrifício necessário para alimentar as forças malignas que habitavam a igreja. O pânico a dominou enquanto tentava lutar contra as mãos que a seguravam com força, imobilizando-a diante do altar. O olhar vazio do padre encontrou o dela, e Clara viu a frieza da morte refletida em seus olhos sem vida. O punhal reluziu à luz das velas negras enquanto se aproximava do peito de Clara, pronto para selar seu destino com uma ferida mortal. Ela fechou os olhos, resignada ao seu destino inevitável, enquanto as últimas palavras da oração ecoavam ao seu redor, anunciando sua passagem para o além. E assim, em um instante de dor e agonia, a vida de Clara se apagou, consumida pelo ritual sombrio que a havia levado à sua morte prematura. Seu corpo caiu sem vida sobre o altar, enquanto as sombras dançavam triunfantes ao seu redor, alimentadas pelo sacrifício de uma alma inocente. Clara, em todo o seu esplendor, serviu de alimento à escuridão. Seu espírito puro e radiante foi consumido pelas sombras que habitavam a igreja. Na escuridão da noite, a igreja silenciou-se, seu segredo macabro, antes oculto dos olhos do mundo, agora selou o destino de toda a humanidade.